Olá, aí, futura aprovada, tudo bem? Olha, a Prof. Jéssica de volta aqui falando sobre previsão para a prova do concurso interno da Marinha. E essa aqui é a segunda parte. Eu vou continuar falando sobre a questão de conflitos, que para mim é uma das partes mais pesadas, mais difíceis, mas uma das partes que, assim, tem a maior probabilidade de cair na nossa prova, tá? Então, assim, temos que prestar bastante atenção. Gente, nós sabemos que tem toda uma parte que é tradicional, que é de geografia humana, que é, né, pautada em urbanização, de industrialização, de capitalismo, tá? A ideia aqui é eu poder trazer para vocês para além dessas questões tradicionais, tá? A gente tem vários vídeos, então vão ser todos os dias vídeos aqui para vocês falando sobre a minha previsão, que eu tentei trazer algo bastante detalhado para vocês, mas eu vou pedir, se você não assistiu a parte um, então assiste lá a parte um, que é extremamente importante para que a gente veja aí a continuação dessa nossa previsão. Na parte um eu falei um pouquinho sobre o principal conflito que acredito que possa vir em prova pra gente, que é conflitos no Oriente Médio. E falei sobre o conflito árabe-israelense, então detalhei parte do conflito árabe-israelense, falei sobre a Guerra dos Seis Dias, falei sobre, pontuei aí algumas informações que para mim seriam as mais importantes e fizemos bastante exercícios aí do banco de exercícios da maior plataforma que nós temos de exercício disponível pra gente aí, que é a plataforma do Aprova Marinha, que é a minha mais nova parceira aqui. E vocês já sabem aí que a gente está planejando um mega esquema para que a gente possa levar vocês à aprovação, né? E principalmente ao gabarito aí de geografia. Então, eu vou estar por trás aí de toda a estratégia de geografia, geopolítica, de relações internacionais para o ano de 2025, tá? E vamos continuar falando aí sobre a questão dos conflitos. Gente, tinha falado para vocês sobre geopolítica e relações internacionais. Falei que para mim, dentro desse ponto, que é um tema bastante relevante, a gente tem a parte de conflitos, destrinchei assim duas áreas de conflitos. A gente tem diversos conflitos no mundo, tá? Então, obviamente que quando eu falo conflitos no Oriente Médio, a gente tem vários, conflitos na África, a gente tem vários, mas eu tentei trazer um microtema aí, então, conflito árabe-israelense, revolução iraniana e guerra do Iêmen. Expliquei também porque são conflitos que estão bastante na mídia, tá bom? Bem, falei para vocês bastante sobre o conflito árabe-israelense e trouxe agora a questão da revolução iraniana. Gente, falando sobre a questão da revolução iraniana, tem vários pontos que eu vou explicar aqui e que me fazem, né, colocar isso aqui como um conflito importante. Primeiro de tudo, tá fazendo aniversário, a Revolução Iraniana, ela é de 1979. Então a gente tem aí 45 anos da Revolução Iraniana. E não somente devido ao aniversário, tá, gente? A gente tem alguns pontos, trazer aqui para vocês algumas notícias bastante recentes sobre o Irã. Irã não tem linhas vermelhas para defender seu povo, diz chanceler após Israel intensificar ataques na região. E o Irã ele é um personagem importantíssimo dentro do conflito de Gaza que está acontecendo atualmente. O Irã ele aí é o maior inimigo geopolítico dos Estados Unidos no Oriente Médio, é o maior e aí consequentemente é o maior inimigo de Israel, já que Israel é o maior aliado dos Estados Unidos e o aliado do meu inimigo é meu inimigo também, tá? E ele tem sido aí um grande personagem, até mesmo porque muito se fala sobre quem financiou Hamas para que houvesse os ataques de 7 de outubro do ano passado, né, de 2023, e muito se fala sobre o Irã, tá? Porque a gente sabe que o Hamas ele não tem estrutura para ter feito aquele ataque sozinho, porque foi um ataque aéreo, foi um ataque por solo, por mar, foi um ataque multidimensional, né? E a gente sabe que de uma certa maneira o Hamas ele não teria, né, estrutura econômica, não teria dinheiro para fazer um ataque daquele nível. Então, ele teve ajuda externa. E quem teria sido, né? Quem teria sido essa ajuda externa? E muito especula-se, tá? Então, tô falando aqui a nível especulação, que foi o Irã, tá? O Irã, desde a Revolução Iraniana, ele tem se colocado aí como um ator geopolítico contrário, né, a Israel, contra a existência de Israel, e tem sido aí o principal personagem de distensão a Israel na região, tá? E aqui Irã não tem linhas vermelhas
Israel recentemente atacou o Irã, tá? Então a gente, por exemplo, e não teve apenas ataques ao Irã, né, ao país, mas também a embaixadas do Irã nos outros países, como por exemplo o ataque à embaixada do Irã na Síria e que matou importantes líderes políticos, né? Não podemos esquecer, por exemplo, que no início de 2020, generais e os grandes generais, né, que era o Soleimani, também foi assassinado pelos Estados Unidos. Tá? Então, assim, a gente tem visto, pelo menos nos últimos 5 anos, uma escalada de tensão e uma posição, né, um posicionamento muito grande do Irã contra os Estados Unidos, do Irã contra Israel e seus aliados na região. E aí a gente fala, né, a gente tem aqui notícias sobre o ataque de Israel ao Irã e é uma provável retaliação, então o Irã não tem linhas vermelhas para defender seu povo. Qual é o tamanho do poder militar do Irã quando comparado de Israel? Então, o tempo inteiro a gente tem visto ascender um conflito entre Israel e o Irã. Não somente Israel à Palestina, mas Israel ao Irã. O Irã lançou dezenas de mísseis contra Israel nessa terça-feira, no dia 1º de outubro. Ou seja, gente, tem muito pouco tempo, tá? Ah, professora, então isso não vai cair na prova. Não, gente. Mas essa tensão, ela não é de agora, tá? A gente vai ver aí ao longo das aulas, a gente vai ver aí ao longo, né, do nosso aprendizado, que conflitos entre Israel e o Irã não são conflitos novos, tá? A ação é mais um passo na escalada de tensões no Oriente Médio com os ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano, né? Então Israel aí tem atacado bastante o Líbano, tem atacado o Iêmen, tem atacado, né, o Irã. Não há informações de mísseis terem atingido áreas urbanas ou moradia, mas o Irã já anunciou que haverá uma nova onda de ataques ainda mais intensa. Israel já está empenhado na guerra de Gaza e também enfrenta crescentes combates transfronteiriços com o grupo libanês Hezbollah. Ele atacou também recentemente, né, o Líbano. E a gente tem visto aí uma grande migração em massa, o Brasil recebendo aí descendentes libaneses que teve seus ascendentes brasileiros ou brasileiros, né, que vivem no Líbano, etc, tá? Vou deixar essa notícia aqui rapidinho para depois, mas eu só queria introduzir esse tema aí para vocês e vocês entenderem, vocês compreenderem por que que eu acredito que a Revolução Iraniana seja um ponto para nossa aula. Temos o aniversário da Revolução Iraniana e temos, né, o Irã ele se destacando, né, muito nos noticiários, muito na geopolítica, muito nas relações internacionais. E o que, que foi a Revolução Iraniana? Coloquei aqui uma linha do tempo para que vocês possam entender, tá? Pelo menos compreender o cenário geral. Obviamente, aqui não é para ser uma aula de Revolução Iraniana, é só para vocês relembrarem de alguns pontos. E o que foi a Revolução Iraniana? Gente, também vamos conhecer a Revolução Iraniana como a Revolução Conservadora Xiita. E quando eu estou falando sobre Revolução Conservadora Xiita, esse xiita aqui, ele é uma corrente do islamismo, tá? Nós temos duas correntes do islamismo. Islamismo. Nós temos os xiitas e os sunitas. E muitas vezes, quando a gente está falando sobre conflitos do Oriente Médio, a gente está falando sobre conflitos dentro do islamismo. A gente está falando sobre divergência dentro das correntes do islamismo. Então, quando a gente olha para o Irã e percebe, por exemplo, que o maior inimigo no Oriente Médio do Irã, no Oriente Médio, né, regionalmente, é a Arábia Saudita, a gente compreende um pouquinho sobre esse dualismo entre xiitas e sunitas. A Arábia Saudita, ela é o país com a maior quantidade de sunitas dentro do Oriente Médio. E o Irã é o país com a maior concentração de xiitas. E eles são inimigos geopolíticos, tá? A Arábia Saudita, por sinal, é um grande aliado dos Estados Unidos. Então, vocês conseguem compreender como que a gente tem essa visualização do Irã, né, em relação aos Estados Unidos ser um grande inimigo, do Arábia Saudita ser um grande inimigo, de Israel ser um grande inimigo, tá? Mas o que que acontece? A grande diferença entre eles, isso aqui eu teria que explicar numa aula mais detalhada, mas a grande diferença entre eles é que os xiitas, eles são considerados mais conservadores em relação à lei da Sharia, tá? Aos dogmas religiosos, tá? Mas nesse caso, eu não quero que vocês compreendam apenas conservadorismo, né? Ser conservador, só ele vai ser conservador ou só ele vai ser fundamentalista religioso,
tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre os fundamentalistas religiosos, que a gente conhece hoje dentro de grupos políticos e terroristas, fundamentalistas religiosos, dentro de grupos terroristas, esses grupos terroristas, exemplo aí, Estado Islâmico, Talibã, Al-Qaeda, eles são sunitas, tá? Apesar que é um pouquinho mais fácil da gente compreender por que eles são sunitas, é porque os sunitas são a maior parte da população islâmica mesmo, tá? Só que tem alguns países na qual a gente tem essa exceção. Então, o Irã, ele é xiita, parte do Iraque é xiita, o Líbano é xiita, tá? O Iêmen, parte é xiita também. E aí, gente, um ponto importante também de distinção entre eles é basicamente quem seria ali a grande liderança política e religiosa após a morte de Maomé. Então, eles divergem. Então, por isso que a gente tem essas duas correntes religiosas, tá? E, no caso, os sunitas, para além do Alcorão, eles também acreditam na Suna, tá? Então, por isso, sunita, eles acreditam no livro da Suna, que os xiitas não acreditam. Então, são essas divergências, mas eu deixo aí para uma próxima aula. De uma certa maneira, como eu falei para vocês, né? Hoje o Irã, ele enxerga Israel, enxerga a Arábia Saudita, né, como grandes aliados dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um grande inimigo, tá? Mas por que os Estados Unidos é um grande inimigo? E aí a gente vai ter que voltar para o início do período da Guerra Fria, e a gente vai ter que voltar para o momento anterior à Revolução Iraniana, que é de 1979. O que que acontece? Em 1953, a gente vai ter um golpe de Estado iraniano, e a gente vai ter o Shah Reza Pahlavi se alinhando aos Estados Unidos. Quando a gente tem esse alinhamento dos Estados Unidos com o Irã, a gente vai perceber dentro do Irã que muito dos preceitos culturais, socioculturais dos Estados Unidos, do mundo ocidental como um todo, vai começar a ser colocado, vai começar a se espraiar dentro da população iraniana. Então a gente vai ver, né, uma ascensão dentro da população iraniana. Isso vai ser visto por algumas camadas da população iraniana que são conservadoras como uma distensão, né, religiosa. Então é como se os Estados Unidos estivesse ali impregnando os seus preceitos culturais ocidentais, isso estivesse deturpando a religião, como se ele estivesse manchando a religião islâmica, tá? E nesse quesito, quando a gente fala sobre a Revolução Iraniana, a gente vai entender a revolução como uma revolução que vai restabelecer os fundamentos religiosos conservadores do xiismo. Então, a ideia ali é trazer a população, trazer o país para a aplicação da aplicação da religião de uma forma conservadora. Um grande exemplo que a gente tem nesse sentido, por exemplo, é olhar para a questão da mulher, né? A gente olha, por exemplo, para o papel da mulher na sociedade iraniana antes da Revolução Iraniana e depois da Revolução Iraniana. Então, as mulheres estudando, as mulheres, né, tendo ali seus direitos bem a lá mundo ocidental. E depois da Revolução Iraniana, né? Então, é um ponto que muito se considera e muito se fala em questão, tá? E no caso, a gente tem que pensar o seguinte: em 1953 a gente tem um golpe de Estado e o líder, né, político do país, que é o Shah Reza Pahlavi, ele vai se aliar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele vai ter uma grande atuação no país, vai ter uma grande atuação nas reservas naturais, nas reservas energéticas de petróleo. O Irã, ele faz parte do Golfo do Pérsico, faz parte, né, do Golfo Pérsico, que é a área ali do Oriente Médio, que é muito rica em petróleo. Então, ele é um personagem geopolítico importante na atualidade pra gente, exatamente pela quantidade de reservas de petróleo que ele tem. Ele faz parte da OPEP. E a gente vai ver, por exemplo, que com a Revolução Iraniana a gente vai ter o segundo choque do petróleo, que é de 1979. Então, a questão energética ela é muito importante para nossa prova esse ano também. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula, que eu vou falar sobre questão energética, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma ascensão de um movimento dentro do país, que é de um movimento conservador, de um movimento da população, né, de volta aos preceitos da religião, aos preceitos conservadores da religião. E esse movimento ele vai ter um grande líder, que é o Ayatollah Khomeini. Ayatollah, ele é uma figura religiosa, tá, da população xiita.
E ele é uma figura religiosa e ele é uma figura também intelectual, tá? Então, por isso que ele acaba encabeçando aí o movimento da Revolução Iraniana. Obviamente, né, ele vai ter ali uma repressão contra esse movimento. Obviamente, o Shah Reza Pahlavi, ele não vai querer, né, ter essa ascensão desse movimento conservador. A gente tem ali diversos históricos de corrupção, históricos de pobreza da população, que vai acabar inflamando também mais ainda essa revolução iraniana. Então, eu coloquei aqui, em 1964, Ayatollah Khomeini foi mandado à prisão e exílio em meio às atenções maciças entre Khomeini e o Shah, tá? As manifestações começaram em outubro de 1977. Mesmo ele longe, mesmo estando fora do país, a gente vai ter esse movimento ele acontecendo de forma pequena, né? Mas ao longo dos anos, esse movimento vai crescendo. E ele vai crescendo paralelamente ao crescimento da influência dos Estados Unidos no país, tá? As manifestações começaram em outubro de 77, evoluindo para uma campanha de resistência civil. O Shah Reza Pahlavi, ele vai ficar com medo dessas manifestações e ele vai sair, né? Ele vai deixar ali uma vacância no poder político do país e a gente vai ter a entrada dessa estrutura dos ayatollahs. Então, a gente vai ver a Revolução Iraniana mudando o Irã. A gente tem uma mudança de uma monarquia autocrática para uma república islâmica. Então, hoje, quem governa o país são líderes religiosos, tá? E aí, né, nesse caso, esses líderes religiosos que vão manter essa estrutura que a gente vê hoje, né? Essa estrutura conservadora, uma estrutura de ir contra a países que estariam ali deturpando os preceitos fundamentais na religião islâmica. Então, eu estou falando aqui de fundamentalistas religiosos. Mas, gente, um ponto extremamente importante para vocês, tá? Fundamentalismo religioso existe em várias religiões. Nós temos fundamentalistas religiosos, né, dentro do cristianismo. Então a gente tem, por exemplo, o grupo terrorista, né, de independência da Irlanda. São católicos, né, são cristãos. A gente tem a pessoa que assassinou o líder religioso judaico que fez, né, o acordo com a Palestina durante o acordo de Oslo, é um fundamentalista religioso judaico, tá? Então aqui em nenhum momento eu quero que a gente faça uma associação direta, né, de achar que fundamentalismo religioso, conservadorismo religioso só tem no islamismo, tá? Então não quero aqui promover islamofobia, tá? Mas, de uma certa maneira, eu preciso colocar essa participação, né, das aulas de fundamentalismos religiosos dentro do islamismo para, né, a gente ter a concepção correta do que foi a Revolução Iraniana. Tudo bem? E como eu falei para vocês, aqui ó, os protestos se intensificaram rapidamente em 78. Em janeiro de 1979, o Shah deixou o Irã e foi para o exílio como último monarca persa, deixando suas funções. Lembrando, gente, quando eu falo persa, eu estou falando de etnia, tá? Então a etnia do Irã é a etnia persa, diferente das etnias árabes que a gente tem na região, tá? E aí, como eu falei para vocês, né? A Revolução Iraniana, ela vai gerar o que a gente chama de segundo choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo, ele é de 1973, tá? E ele é ligado a Yom Kippur. Então, o primeiro choque, ele é ligado a Yom Kippur. Já o segundo choque do petróleo é ligado à Revolução Iraniana, então ele também está fazendo aniversário. E o que foi esse segundo choque do petróleo? Como uma retaliação aos Estados Unidos, aos países ocidentais, a gente vai ter ali uma decisão unilateral né, uma decisão unilateral do Irã dentro do Oriente Médio de aumentar o barril do petróleo, tá? Então a gente tem, por exemplo, a saída do barril de petróleo que já estava ali uns $12, por volta de $12, para quase $30, tá? Então, obviamente, isso vai trazer mudanças significativas para o mundo. Por exemplo, o segundo choque do petróleo, ele vai levar ao fim da marcha forçada no Brasil. Ele vai levar ao fim das obras faraônicas, vai iniciar a década perdida, né?
com o segundo choque do petróleo, de fato, a gente vai ter a colocação do neoliberalismo nos países ocidentais, principalmente nos países centrais. Né? Esse neoliberalismo vai chegar no Brasil na década de 90, uma reestruturação do FMI. Gente, assim, vai ter mudanças bruscas no mundo a partir do segundo choque do petróleo, então isso pode trazer questão sim pra gente, tá? Irã, segundo maior produtor de petróleo, se isola do Ocidente e corta a distribuição de petróleo para o Ocidente, aumentando aí o barril. E aí eu vou fazer aqui uma questão com vocês, ele fala o seguinte: considere as afirmações abaixo sobre a Revolução Iraniana de 1979 e suas consequências. A revolução iniciou como um amplo movimento de contestação à monarquia do Shah Reza Pahlavi e acabou cooptada por setores islâmicos radicais, né, dos fundamentalistas religiosos, representados pelo Ayatollah Khomeini, que se tornaria líder supremo do país. Fato, né, gente? Então a gente tem exatamente isso que eu expliquei para vocês. Tem aqui uma grande revisão. Com a questão a gente consegue fazer revisão, né? A República Islâmica, fundada após a vitória da Revolução, logo entrou em uma longa guerra contra a União Soviética e foi finalmente derrotada em 1989. Não, gente, né? Essa República Islâmica, ela tá até aqui hoje, derrotada, longa guerra? Não. O que vai acontecer após 1979 é que a gente vai ter uma guerra Irã-Iraque, tá? Então, a gente tem aqui uma guerra Irã-Iraque. Nenhum dos dois países, né, vão vencer e assim, simplesmente acabado pela guerra, o Iraque vai iniciar uma nova ofensiva que é a Guerra do Golfo. Então, a gente tem aqui, né, várias guerras que são uma ligada à outra, tá? Então, uma guerra ligada à outra. Mas, professora, por que começa essa guerra Irã-Iraque? Rapidamente, tá? Os Estados Unidos, com medo de que essa revolução conservadora, xiita, ela se espalhe pelo Oriente Médio, ele vai apoiar o Saddam Hussein, que é líder, né, autoritário do Iraque. E tem um ponto extremamente importante. Por que os Estados Unidos achava que poderia ir para o Iraque especificamente? Por que os Estados Unidos ele achava que essa revolução islâmica ela poderia ir em direção ao Iraque? O Iraque ele era liderado pelo Saddam Hussein. O Saddam Hussein ele era sunita. E grande parte da população iraquiana era xiita. Então a gente tem um representante político que não representa religiosamente a maior parte da população. Então isso é muito fácil de ser inflamado, né? Muito fácil de ser inflamado uma revolução interna contra o governo. E como a revolução iraniana ela deu certo, né? A população ela conseguiu ascender contra a estrutura política do país e a gente teve a expulsão, né, a saída, né, do líder político que era pró-Estados Unidos, ele ficou com medo de que no Iraque isso também acontecesse. E a gente não pode esquecer que o Iraque ele também tem petróleo, mas o Iraque ele é uma das rotas de saída terrestre do petróleo e do Golfo Pérsico, né? Então, quando a gente sai, né, quando a gente tem que escoar o petróleo, quando a gente tem que sair com o petróleo, ou ele vai sair por mar e aí ele vai passar pelo Irã, pelo Estreito de Hormuz, ou ele vai ter que passar pela Síria e pelo Iraque, tá? Pelo Irã já não tinha muita possibilidade porque o Irã agora era um grande inimigo. Então eles tinham que defender o escoamento terrestre. Era pelo Iraque, tá? Então ele vai apoiar o Saddam Hussein, que vai contra a população. Então a gente vai ter ali, né, uma guerra, e aí obviamente o Irã ele vai ali estar contra o Iraque exatamente como se fosse para defender a população xiita ali. Então a gente vai começar, né, essa guerra Irã-Iraque. Tá? E depois o Iraque, como eu falei, né, nenhum dos dois países ganham, a economia dos dois países ficam totalmente acabadas. E o Iraque, para tentar retomar uma questão econômica do país, entra na Guerra do Golfo, invadindo o Kuwait e querendo tomar ali as reservas petrolíferas do Kuwait. E é isso, gente. Tá, um grande ponto aqui para vocês. A República Islâmica, fundada após a vitória da Revolução, logo entrou em longa guerra. Isso aqui é falso. E aí, só esse ponto aqui, talvez vocês não saberiam, um grupo de jovens radicais islâmicos, em novembro de 79, iniciou uma longa tomada de reféns da embaixada norte-americana do país, em retaliação ao apoio dos Estados Unidos ao Shah, deposto que duraria até 1981. E essa questão aqui também tá correta. E aí a gente só saberia, né, com uma aula completinha. Então, aqui, gabarito letra C, tá? De fato, a gente vai ter várias retaliações pós-79 aos Estados Unidos, no Irã e até mesmo em países próximos.
Então aqui, como eu mostrei para vocês, Irã não tem linhas vermelhas para defender seu povo, qual é o tamanho do poder militar do Irã. Arquirrivais, Arábia Saudita e Irã concordam em encerrar anos de hostilidade. E aqui é um novo ponto para vocês, que é o seguinte, no início de 2023, mediado pela China, a gente vai ter um acordo que vai ser considerado histórico entre a Arábia Saudita e o Irã, tá? Eles vão concordar em ter esse acordo diplomático, em restabelecer, né, ligações diplomáticas. E um ponto extremamente importante é que isso aqui vai acabar trazendo influências para a guerra do Iêmen, tá? Por que para a guerra do Iêmen? A Arábia Saudita e o Irã, eles muitas vezes evitam, né, ter conflitos entre si diretos. Então eles fazem muitas guerras por procuração. E uma das grandes guerras de procuração que hoje temos, né, entre a Arábia Saudita e o Irã é a guerra do Iêmen. Então, o que acontece? Grande parte da população do Iêmen, né, que é um país ali do Oriente Médio, é xiita, então o Irã, ele vai lá e apoia esses grupos xiitas. Esses grupos xiitas são conhecidos como oites, então são rebeldes civis, e a Arábia Saudita vai lá e apoia, né, o governo sunita. A gente tem uma grande guerra entre esses dois grupos, né? Grupos que apoiam o governo e o próprio governo e grupos que apoiam, né, as lideranças xiitas. Gente, a guerra do Iêmen é outro ponto que eu queria trazer para vocês, até mesmo porque a gente tem 10 anos da guerra do Iêmen. Ela é conhecida como a Guerra Esquecida, porque basicamente pouco se fala sobre ela na mídia, mas ela é considerada o maior desastre humanitário da atualidade, porque mais de 80% da população está abaixo da linha da pobreza, 100% da comida do país é importada, então, e a gente tem uma grande guerra civil, tá? A Guerra Civil Iemenita é um conflito entre duas entidades que reivindicam constituir o governo iemenita: os separatistas do SUS e as forças leais ao governo de Abd Rabu Mansur Hadi e os oites e as forças leais ao ex-presidente Ali Abdullah Saleh, tá? Então a gente tem dois grandes grupos, né? As forças leais ao governo atual e os oites que apoiam, né, o ex-presidente. A guerra esquecida que deixa milhares de crianças feridas e passando fome. Trazendo aqui para vocês como que tá o Iêmen, né, controle por área. A gente tem aqui os oites, forças do governo iemenita, forças afiliadas ao governo de transição do Sul, forças de resistência nacional anti-oit, e a gente tem aqui a Al-Qaeda, que reaparece principalmente aí a partir de 2020, né, fazendo alguns atentados e tentando tomar aí algumas áreas do país. Então a gente tem basicamente várias forças beligerantes aqui e que estão atuando para que a gente tenha essa pontuação da guerra do Iêmen, tá? E a Arábia Saudita e Irã bastante atuante nessa guerra, pelo menos até o início de 2020, 2024. E aí, gente, depois que a gente tem esse acordo e a gente tem uma diminuição, o fim do financiamento, né, para essa guerra do Iêmen, essa guerra ela vai ser ainda mais esquecida ainda. E aí os oites, eles vão começar a aparecer bastante no final de 2023 como uma tentativa ali de colocar o seu conflito de volta à mídia. E como que ele vai fazer isso? Apoiando a Palestina e atacando navios no Mar Vermelho, tá? Então, notícias como essas vão ser bastante comuns no final do ano de 2023 e início de 2024. O bloqueio dos oites no Mar Vermelho afeta todo o mercado global de transporte de containers. Navios têm que contornar a África para transportar mercadorias entre Ásia e Europa. Então, eu tô falando aqui, ó, de 4 de outubro de 2024, ou seja, de pouquíssimos dias atrás. Oites afundam mais um navio no Mar Vermelho. Indústria fica sob alerta. Militantes do Iêmen dizem que os ataques são declaração de apoio aos palestinos na faixa de Gaza, tá? Então é bastante importante a gente perceber que tá tudo muito interligado. Eu falei para vocês da Revolução Iraniana, falei do Irã, falei da Arábia Saudita, como eles estão ligados aos oito. Aqui, então, vamos fazer aqui uma questão sobre a guerra civil no Iêmen e a crise humanitária no país, o cenário alternativa correta. A Primavera Árabe e seu fracasso em estabelecer uma transição política que efetivamente trouxesse uma estabilidade ao cenário imenita é vista como um dos motivos para a atual guerra civil no país. Ok, perfeito, tá? Exatamente, gente, a Primavera Árabe ali, né, de dezembro de 2010, né, 2011,
ele vai ser a grande causa da guerra do Iêmen, que começa em 2014, né? Da guerra civil que começa em 2014. Até mesmo porque, gente, é o seguinte, a Primavera Árabe, ela vai ser uma grande onda, né, de protestos da população, né, para retirada de governos autoritários, governos ditatoriais, e que de uma certa maneira vai fracassar, porque ele não vai levar à transição democrática de fato, e não vai levar à instauração de períodos políticos estáveis, tá? Então vai trazer, muitas vezes vai trazer mais instabilidade, vai trazer abertura para novos golpes dentro dos países, tá? Particularmente hoje, eu consigo assim olhar para os países e ver que somente a Tunísia de fato conseguiu se estabelecer democraticamente pós Primavera Árabe, tá? E, por sinal, foi até o primeiro país a ter a Primavera Árabe. Mas de resto, Egito, Líbia, Síria, Iêmen, assim, vários outros países vão, na verdade, abrir para guerras civis. A Primavera Árabe vai abrir para guerras civis. Então a gente tem a Guerra Civil da Síria, que também é uma grande crise no mundo, né? Ali nos anos de 2010, 2011, gerou ali uma grande crise imigratória. O estopim para a atual crise humanitária imenita foi a prisão do presidente Ben Ali? Não, ali a gente está falando de Egito, não tem nada a ver aqui com a história. O conflito no Iêmen marcado pela divisão do país. Os rebeldes apoiados pela Arábia Saudita, não, os rebeldes são apoiados pelo Irã. Dominam o norte do país, né? Norte, nordeste e noroeste do país. Enquanto o governo oficial, apoiado principalmente pelo Irã, não, pela Arábia Saudita, domina o sul. Ok, a gente viu isso, né, no nosso a gente viu. Oh, cadê o mapa? Ah, tá aqui, ó. Então a gente viu mesmo que a gente tem forças oites aqui, mas nessa parte mais noroeste, né, do país. Ok? O conflito do Iêmen foi agravado pela ascensão do grupo terrorista Boko Haram. Não, Boko Haram atua muito no continente africano. A coalizão curda que vive no norte do Iêmen, não, tá? Os curdos, eles vivem principalmente no Iraque, na Síria e principalmente na Turquia, tá? Que vivem no Iêmen vem desde as manifestações ocorridas durante a Primavera Árabe. Os curdos não têm nada a ver com os árabes, tá? Os curdos são os curdos. E eles buscam, sim, criar o seu território autônomo conhecido como Kurdistão, tá? Toda vez que a gente fala sobre curdos, a gente fala muito sobre curdos e a relação com a Turquia, porque a Turquia, ela reprime muito, né? Os curdos, e a gente tem falado bastante também sobre os curdos e a ascensão dos curdos contra o Estado Islâmico, principalmente do Estado Islâmico na Síria. E, por fim, trazer aqui para vocês o cinturão do golpe, tá? Que é o que eu tinha conversado com vocês sobre conflitos no continente africano. Nós temos diversos conflitos no continente africano, mas nos últimos anos a gente tem visto ali vários golpes militares acontecendo nessa área aqui do continente africano, que é uma área do Sahel, tá? Ou Sahel. E essa área do Sahel, ele é uma área de transição entre o deserto do Saara e, né, savanas e florestas úmidas que a gente tem aqui na África subsaariana, tá? Então tem alguns pontos aqui que acabam, né, ajudando a trazer esses golpes militares. Primeiro que é uma área, né, onde eu tenho uma influência muito grande da África subsaariana. Então, eu tenho uma diversidade étnica muito grande. Então, eu já tenho, historicamente, conflitos civis dentro dos países. Então, esses conflitos civis, gerados muitas vezes por essa diversidade étnica, e uma diversidade étnica que vai gerar conflitos a partir da neocolonização. Ai, professor, não tô entendendo nada que você tá falando. Gente, no final, a gente sabe que o continente africano, ele é um continente que foi muito explorado ao longo dos séculos, né? Então, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, né, grande parte dos escravizados que trabalhavam na América era do continente africano e desse continente africano subsaariano, tá? Né? Quando eu falo sobre África subsaariana, eu estou falando de toda a África que está abaixo do Saara, tá? 80% da população africana está na África subsaariana e aqui em cima a gente tem a África do Norte, tá? Então vai pegar Marrocos, vai pegar Egito, vai pegar Tunísia, etc., que por sinal foram os países que iniciaram a Primavera Árabe, tá? E aí, né, esses países aqui, os países da África subsaariana, eles foram os que mais sofreram durante o processo de colonização e escravidão. E no século XVIII, século XIX, quando a gente começa um processo de neocolonização, esses países eles vão ser divididos arbitrariamente por potências europeias.
E eles vão ser divididos. Gente, olha isso aqui é uma linha reta. Isso aqui é uma linha reta. Isso aqui não existe naturalmente, tá? Isso significa que a gente teve uma divisão, né, feita por alguém, feita por um país, foi feita de fato, né, que foi pelas potências europeias durante a Conferência de Berlim. E aí, né, a gente teve essa divisão arbitrária, essa criação de fronteiras artificiais, mas por mais que tenha sido, né, arbitrária, ela não foi aleatória, tá? Muitas vezes a ideia aqui, sabendo da diversidade étnica e sabendo que eu tinha tribos rivais aqui dentro, porque tem uma diversidade étnica e religiosa, o que os europeus faziam para desestabilizar? Olha isso aqui, gente, no Sudão. Isso aqui é linha reta, tá? Isso aqui é bizarro, né, de ver. E aí o que que acontecia? A gente vai ter a divisão arbitrária, mas não aleatória. E quando eu falo não aleatória, por quê? O que que os europeus faziam? Eles pegavam grupos étnicos rivais e colocavam no mesmo território. E aí eles iriam guerrear, um ia matar o outro e ia causar uma instabilidade política muito grande, uma instabilidade, né, de pessoas, demográfica, que ia criar uma instabilidade política, econômica, etc. E aí eles iam ficar mais enfraquecidos, iria ser mais fácil para subordiná-los, tá? É uma ideia totalmente de dividir para conquistar. E aí, né, grande parte desses países especificamente que estão sendo mostrados aqui são países, por exemplo, que tiveram colonização francesa, tá? O único país que está fora desse cinturão do golpe, que é como a gente está chamando, é o Gabão, tá? Porque de resto vai seguir quase que uma lógica, né, aqui seguindo a área do Sahel, tá? Quase do Sahel, pegando aqui quase a área do chifre da África. Isso aqui é o chifre da África, tá? Então, ó, Mali, Guiné, Sudão, Burkina Faso, Níger, Gabão, durante os últimos anos, né, pelo menos durante aí quase os últimos 5 anos, eles passaram por golpes militares. Então, tem uma instabilidade muito grande nessa área do continente africano. Então, o Mali, ó, agosto de 2020, maio de 2021, Guiné, setembro de 2021, Sudão, outubro de 2021, Burkina Faso, janeiro de 2022, Níger e Gabão, agosto de 2023, tá? Isso porque eu peguei uma notícia de 2023. Então a gente tem tido ali uma instabilidade muito grande para essa área. Ok, então o gabarito aqui é a letra E. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é trazer uma aula de previsão, mas eu acabei dando revisão, né? Então acabou sendo uma super aula, previsão, revisão. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer feedback pode deixar aqui nos comentários ou mandar lá no @profjessicafontes, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los rumo à aprovação, viu? Ó, amanhã já vai ter aula para vocês novamente, então a gente já vai mudar um pouquinho desse contexto aqui, conflitos. Espero ver vocês na próxima. Até mais.